Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos continuar a explicação sobre o capítulo 9, tá? Vamos finalizar ele, na verdade. E no capítulo 9 nós estamos falando sobre preconceito, certo? Sobre todos os nuances do preconceito. A gente não está entrando, não estamos nos aprofundando referente ao preconceito, com todos os aspectos, mas pelo menos a gente está falando sobre alguns para que vocês possam se fixar, né? Possam observar isso. Quando você tem preconceito com um ser ou com alguém ou com alguma coisa, é a ideia de que o seu julgamento, independente se é certo ou errado, independente se você pesquisou ou não, quis conhecer ou não o outro, ainda assim, o seu conceito do que você acredita na sua cabeça, um preconceito, né? Antes disso, é antes da ideia do conceito em que você, por exemplo, como eu falei, né? Digamos que entrou uma pessoa na sala que vocês não gostam, tá? Essa pessoa, ela tem uma cara que você, na hora que você vê ela, você fala, essa pessoa é metida, não vou gostar dela, não vou me dar bem com ela, então não quero nem tentar. Então, isso é uma visão de preconceito. Antes de você conhecer, antes de você pesquisar, antes de você ver realmente, não só olhar, mas ver profundamente o outro, você conceitua como se aquilo fosse a única verdade. Então, você coloca suas crenças com base, tipo, o meu pensamento tá certo porque eu sou maravilhoso, entendeu? É se colocar acima do outro, tá? E aí nós falamos que existem vários tipos de preconceito, religioso, de raça, de peso, preconceito orientação sexual, preconceito com pessoas que tenham algum tipo de deficiência, tá? Preconceito com idade, por exemplo. Sei que acho que até alguém aqui da sala falou, se não me engano, não sei se foi dessa sala quando eu estava falando sobre isso, mas a questão do preconceito com o idoso, né? Que hoje em dia a maioria das empresas não quer contratar idoso porque ele é atrasado, não vai saber nada de tecnologia, ou não vai aprender nada novo, e ele é uma pessoa normal, né? E com conhecimentos diferentes, o que custa a gente ter, né? Conhecimentos diferentes, tá? Então todas as pessoas devem ser valorizadas independente das condições em que elas estão. Alguém colocou uma coisa no chat, mas vocês sabem que meu chat ele não abre, né? Então, tá. Se alguém preconceituoso, essa pessoa tem culpa, já que ninguém nasce assim, mas sim aprende a ser. Deixa eu pensar sobre. É que às vezes eu não consigo responder logo de cara para vocês, porque as minhas áreas são muito subjetivas, entendeu? Todas elas, as ciências humanas, né? Depende muito de circunstâncias, depende de sobre que perspectiva nós estamos falando. Eu entendi a sua ideia. Se alguém é preconceituoso, essa pessoa tem culpa? Tem, porque ela não quis conhecer o outro, entender de verdade a relação com o outro, entender de verdade esse outro, tá? Por mais que, por exemplo, toda a sociedade diga que isso é normal. Você falou, né? Já que ninguém nasce assim, mas sim aprende a ser assim. Por exemplo, uma vez estava comentando, né, com outro historiador, a gente discutindo sobre o assunto, a questão da escravidão no Brasil. Agora a gente vai estudar a escravidão, tipo, eu tenho um livro que chama Capitão Mouro. É um livro de um jornalista, ele não é historiador, mas ele tem uns relatos muito fortes. Para mim foi, pelo menos para ele não tanto. Depende da linha que você estuda, né, da história. E em que ele começa a contar, por exemplo, que os donos de escravos às vezes levavam, né, os negros de uma parte para outra. Eu já respondo a sua segunda pergunta. Levavam de uma parte para outra e chegava assim, acabou a carne. Então o que eles faziam? Amarrava o negro, cortava um pedaço da carne, fritava como se fosse um bacon. E a pessoa viva ali vendo a situação, vendo o que estava acontecendo. Porque, de novo, eles não viam isso como... Não viam, né, as pessoas, os negros como pessoas, viu? Como animais. E aí, mas existiam pessoas abolicionistas. Existiam pessoas que pararam e pensaram, gente, olha o corpo dessa pessoa, olha os pensamentos dessa pessoa, porque ela é uma pessoa de uma cor diferente da minha, ela é necessariamente inferior do que eu? Não. Então, existiam pessoas que raciocinavam sobre isso, independente da sociedade dizer que isso era normal.
dizer que isso era o aceitável e que estava tudo bem. Então você fala, você não acha que essas pessoas tinham culpa? Somos seres racionais. A gente não age por impulso. Fez sentido? Ou ainda está com alguma dificuldade sobre isso? É como se tivesse culpa parcial, uma parte de quem ensinou e de quem comete o preconceito? Sim, pode ser. Mas seguindo a linha de Sartre, né, em que você, independente do que fizeram de você, você escolhe, né, as consequências e como você vai agir. Aí pensando na linha de Sartre, tipo, as pessoas poderiam ter pensado diferente, independente da circunstância, tá? No sentido, visando, por exemplo, os escravistas, né? Que eu estou dizendo. No caso, por exemplo, do negro escravizado, aí eu questiono o quanto o Sartre estava certo nesse ponto. Não concordo completamente com ele, né? O que o negro poderia fazer para fugir disso? Alguns se matavam, outros fugiam, mas não era todo mundo que conseguia fugir. A maioria morria, tá? Então, a escolha que ele tá dando é a pessoa preferir morrer, sei lá, do que isso. Então, é uma escolha também estranha, tá? Acredito que existem sim condicionantes que direcionam a gente para algumas ideias, tá? Como você está falando, e que esses condicionantes podem ter culpa? Pode, mas a gente é racional e poderia pensar sobre o assunto, tá bom? Fez sentido ou você ainda está com dificuldade? Posso abrir o áudio se você tiver mais alguma outra colocação. Então ele via que o negro era um animal, literalmente. Sim. Cada. Ok. Essa coisa do negro, né? Nesse mesmo livro, de novo, esse não é um livro de um historiador, mas de um jornalista. Então, ele se atenta a fatos grandes, né? O jornalista ele tenta pegar toda, o historiador ele tenta pegar todos, independente se é grande ou pequeno. Aí tem até um outro que ele fala que tipo ele dava esses mesmos grupos de capitães do mato, né? Eram pessoas que cuidavam para os negros não fugirem, dar os bebês para os cachorros comer na frente da mãe. Era umas coisas assim absurdas. Pior até, que você não faz isso com animal e fazia com o negro? A gente estava lendo na aula passada a página. A maioria morria por escravidão e os outros, pessoas matavam ele para comer a carne dele. Não era muito comum, mas acontecia. Tipo, não matar a pessoa para comer, entendeu? Às vezes só cortava os pedaços para comer, mas não era todo mundo que fazia isso também. Mas eu tô querendo mostrar que isso no Brasil, tá? A escravidão no Brasil foi muito difícil, né? E, na verdade, quase toda a nossa história é de escravidão. A gente tem um pouco mais de 100 anos sem escravidão, certo? Da página 41 a 43, nós estávamos estudando isso, né? Vai falar sobre a problematização. Eu não sei se alguém quer ler. Alguém quer ler? Ainda tem escravo no Brasil até hoje. Existe, mas é proibido. Naquela época não era, entendeu? As pessoas fazem isso porque são pessoas ruins. Existe escravidão por dívida, é mais comum no Brasil. Mas em geografia a gente vai discutir sobre escravidões, tá? Não sei, acho que alguém. Se alguém quiser ler, coloca aí no chat. Por enquanto, até alguém responder, eu vou lendo, tá? Página 41, problematização. Depois de um dia exaustivo na escola, Fátima foi dormir bastante cansada. De repente, quando abriu os olhos, visualizou um ser vivo verde. Ah, nós estávamos falando dos extraterrestres, né? Que ela vai comentar aqui. Com uma luz por trás dele. O seu corpo parecia estar preparado para aquela aparição, pois ela não sentiu medo. Ela indicou que os dois deveriam ir em direção à luz. Fátima foi abduzida por extraterrestres. Ela nunca tinha acreditado na existência de vida em outros planetas. Mesmo assim, não foi poupada da grande aventura de sua vida.
Dentro da nave, Fátima viu muitos desses homenzinhos verdes cruzando um grande salão, cujo centro estava ocupado por uma tela gigantesca. Aquilo lhe pareceu familiar. Ela se sentou para ver o que estava sendo transmitido, na esperança de encontrar alguma informação que a ajudasse a compreender aquela situação inusitada. Mas o que viu foram notícias do mundo todo. A maioria trazia enchentes, retratando a violência causada pelas grandes diversas formas, manchetes, desculpa, diversas formas de preconceito. No formato do telejornal, as notícias se seguiam, uma atrás da outra, enfatizando conflitos e guerras. Na Palestina, os judeus massacravam os palestinos, que respondiam com homens-bombas, narrava um jornalista sem expressão nenhuma. Na França, as mulheres árabes residentes no país foram proibidas de usar o véu. No Brasil, a cidade de São Paulo, após a parada gay, um homossexual foi agredido e morto. Pela primeira vez, Fátima sentiu o distanciamento de tudo aquilo e prestou atenção em cada depoimento, na angústia e no sofrimento daquelas pessoas. Concluiu que a Terra estava se destruindo por preconceito. Em seguida, o vídeo mostrou o ambiente de sua escola, e o seu coração começou a disparar, pois pôde ver a sua própria imagem. Sentada na última fila, ela parecia observando passivamente a turma rindo de um colega seu e chamando-o de nerd. Naquele momento, Fátima se deu conta de que o garoto era vítima de assédio diariamente, só porque gostava de estudar. Assistindo à própria frieza diante daquela situação de total preconceito, ficou chocada com a sua atitude e, sem conseguir controlar sua emoção, chorou. Um dos extraterrestres se aproximou e, cuidadosamente, colheu uma lágrima e a guardou em um pequeno frasco. De repente, Fátima acordou atônita. O que tinha acontecido? Ufa! Que bom que tudo fora apenas um sonho. Melhor não comentar aquela loucura com ninguém. Preparou-se rapidamente para ir à escola, mas chegou atrasada, pois ainda estava zonza com a experiência do sonho. Enquanto a professora fazia a chamada, ela ouviu os colegas formando um plano para colocar uma foto embaraçosa do nerd no mural do pátio. Parecia uma farra. Era muito mais fácil ser convencida a cometer um ato contra ele do que se indignar e reagir contra o plano. Fátima foi para o pátio refletir um pouco. Quando pôs a mão em um dos seus bolsos, encontrou um pequeno frasco com uma lágrima. Ao retomar a sala, um de seus amigos lhe abordou. Fátima, vem aqui. Já estamos com a foto daquele garoto. Você pode nos ajudar a fazer ele pagar o maior mico na frente de todos? Ela reagiu como se fizesse parte do plano. Me dá a foto para eu ir pensando no que fazer. Chama a turma para uma reunião amanhã para prepararmos a brincadeira. No outro dia, todos se reuniram para ouvir o plano. Fátima mostrou um grande painel de cartolina com recortes de jornal que mostravam os números de agressões e mortes causadas pelo preconceito. Seus colegas se surpreenderam. Ela continuou exibindo as estatísticas, detalhando o depoimento de algumas vítimas e relatando o sofrimento daquele ciclo interminável de violência. No fim do painel, uma seta apontada para a foto do nerd, onde se lia a próxima vítima da nossa estupidez. Em um silêncio constrangedor no ambiente, Fátima aproveitou para dizer que a sua passividade e cumplicidade acabaram. Depois pediu para seus colegas refletirem, pois o que eles faziam com o colega de sala era o mesmo tipo de violência que acontece no mundo. Fátima saiu sem saber se havia conseguido mudar a atitude de seus colegas, pois os professores viviam censurando discriminações, mas os estudantes não davam a mínima atenção para a gravidade do problema. Ela estava orgulhosa de si mesma por ter feito a sua parte, mesmo que o resultado não fosse o esperado, e isso pôde afastá-la de seus colegas. Entretanto, para sua alegria, foi surpreendida. Ela notou que seus colegas passaram a admirá-la pela sua atitude
e que os fez compreender que todos merecem ser tratados com respeito. Essa história é bem interessante porque mostra muito do que pode acontecer em escola, né? Às vezes, você não é diretamente a pessoa que está praticando o bullying de alguma forma, e você não acha nem que é bullying. Você está brincando e está rindo com seus colegas sobre as custas do outro, sem saber o efeito que aquilo está causando na vida do outro, certo? Às vezes, um tipo de brincadeira que pode ser superficial até. Se o colega fala, não gostei, gente, por que vocês vão continuar? Você não tá rindo, não tem graça. Se fosse com você, você não ia gostar. Então, não. Aí nós temos dois quesitos. O preconceituoso, independente de que tipo de preconceito, né? Aquele que faz bullying ou aquele que faz algum tipo de abuso. Pode ser verbal, pode ser de violência física, né? Então, existem vários tipos de abuso também que a pessoa que sofre, que tem preconceito, pode fazer. Brincadeira sem graça, exatamente. Então, vocês têm que tomar cuidado com as coisas que vocês fazem. Pode machucar o outro. Mesmo que às vezes para você, é uma brincadeira, ou não tem problema. Para a pessoa pode ter. Seu cabelo é ruim. Ou algum tipo de expressão que magoa o outro de alguma forma. E aí, como eu falei, existem duas formas. Você pode ser a pessoa que está agindo com preconceito ou a pessoa passiva. A gente vai falar sobre isso. A passividade é quando você pode não estar agindo diretamente, mas você também está fazendo nada para impedir. Você deixa acontecer. Às vezes dá até risada. Mas não foi você que fez, você acha que as mãos estão limpas por causa disso. Não adianta lavar as mãos. A pessoa que é passiva sobre algum tipo de agressão ou preconceito também está errada. Pode levar à depressão? Pode, infelizmente. Aí na semana passada nós estávamos falando de Voltaire, né? Que criou alguns livros que falavam. Ele era um filósofo, tá? De Paris, muito, muito importante. Um dos grandes filósofos dessa época, né? Ele era tinha uma crença bem diferente dos outros da época, escritor, teísta e filósofo iluminista. Teísta, né? Deixa eu passar aqui. Eu trouxe para vocês um resumo, né, da ideia dele, tá? A primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos uma porção de erros e fraquezas. Ele vai dizer na obra dele, então, que se eu sou falho e eu penso diferente, por que é que eu vou julgar o outro por ser falho ou pensar diferente? Principalmente esse livro, né? Ele vai ser tratado sobre a tolerância. Ele vai, o que chama? Ele vai. Eu vi vários vídeos na internet. Infelizmente, eu não li esse livro ainda. Eu não tenho ele. Vou procurar comprar durante esse ano. Mas eu vi alguns filósofos, né, debatendo sobre esse livro. E ele vai falar sobre a ideia de que a tolerância deve ser a base da humanidade, porque senão todos nós vamos nos acabar em desgraça, em guerra, em violência. Porque somos diferentes e devemos respeitar essas diferenças. De novo, porque eu também erro. Sou perfeita. Sou perfeita. Como vocês também não são. Então, às vezes a gente pode fazer algum tipo de brincadeira. A pessoa caiu. Tinha uma aluna, antes, você não é da turma de vocês, ela era meio atrapalhada, ela sempre caía. E aí as pessoas começaram a brincar por causa disso. Ela cai, não sei o quê. Uma coisa que, para a pessoa que estava fazendo a piada, achou que estava tudo bem. Só que ela ficou muito mal com isso. Porque ela não achava graça, entendeu? Não era porque ela queria. E ela ficava mais e mais constrangida. E se fosse você que estivesse passando por isso? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Empatia. Eu gostaria muito que vocês colassem isso no quarto de vocês. Escrevam numa folha. Pode ser toda bonitinha, tá? Não precisa ser. Dá para enfeitar o seu quarto. Escreve empatia e coloque embaixo o significado de empatia. É uma palavra importante porque vivemos em sociedade. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Você não precisa necessariamente sentir fisicamente a dor do outro, mas a pessoa que é empática,
que tem empatia pelo outro, ela sabe que o sofrimento dói. E que por mais que eu sinta algo parecido, não é o sofrimento daquela pessoa. Uma das frases, né, muito conhecidas, assim, que são ditas como de Voltaire, pelas pessoas que eu já vi falando sobre ele, não, nenhum dos livros ele tá escrito isso, é porque em francês, né, então teria que ver no original. Mas é atribuído a ele porque resume a obra, né, de Voltaire. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser. Eu posso não concordar com isso, mas eu vou defender até a morte o direito de fazê-la. Ele era um ideal liberal, né? Ele tinha um ideal liberal. Então, para que as pessoas tivessem liberdade de ser quem elas quisessem ou pensar o que elas quisessem, independente de eu concordar ou não, tá? Semana passada a gente estava discutindo sobre vitimismo, né? E aí, por mais que não tá no livro, eu decidi trazer no slide para vocês. Procurei no dicionário o que significa vitimismo. Sentido de ser vítima, sensação de quem está ou foi sujeito à opressão, maus tratos, arbitrariedade, discriminação e etc. Geralmente, de quem tem sempre essa percepção sobre o que lhe acontece. Sua vida não avança porque o vitimismo não a deixa. Tava vendo esses dias o depoimento de uma menina que passou por violência sexual, 18 anos. Faz 2 anos que ela tá trancada dentro de casa porque ela não consegue sair da depressão que ela entrou por causa disso. Tô dizendo que todo mundo passa por isso? Não. Mas que a ideia do vitimismo acontece, é real, mas quando você usa essa palavra como pejorativa, isso é o problema, entendeu? Ah, essa pessoa, por exemplo, a gente estava discutindo negro, né, na semana passada, e a questão que o negro no Brasil tem muita dificuldade até hoje de arrumar bons trabalhos, de ser destaques ou lideranças, e a pessoa fala, ah, é vitimismo, porque independente da cor, a pessoa tem que se tentar lutar para se destacar. Aí eu pedi para vocês, durante essa semana, se imagina como um menino, ou uma menina, enfim, né, negro, que mora numa comunidade que tem vários irmãos, enfim, generalizei bastante, porque não é a realidade de todo mundo, mas é até um estereótipo, né? Confesso aqui, porque eu precisava que vocês parassem para refletir que como é que eu vou falar que não usar esse termo como um fator negativo, sendo que é o fato, é a realidade da pessoa. É muito mais difícil quando, por exemplo, nesses 100 anos, né, média, de liberdade da escravidão, quando os negros foram livres, não existia um plano do que fazer com eles. Só expulsaram eles, falou assim, a partir de hoje vocês, quem tiver negro vai ter que... Sim, eu lembro do Teatro sobre Depressão. É difícil, né, de sair, é uma situação difícil. A gente tá aqui se precisar de ajuda, mas questões, qual que é o termo mesmo que a gente usa? Condicionantes acontecem, condicionantes psicológicas, que a gente já falou sobre isso em aula esse ano, né? Interfere sim. Se a pessoa ouve a vida inteira, ah, você é um negro e você não é nada, você não vai conseguir ser nada. Você olha na TV e as pessoas negras só são empregados, ou só são, nunca é o principal de nenhum filme. Ele é sempre um amigo do principal que vai morrer logo, sabe? Então, quando você tem esse tipo de relação, é muito difícil mesmo de você se destacar de alguma forma quando você não conhece os caminhos para se fazer isso. De novo, gente, empatia, tá? Pela dor do outro. A gente não sabe a dor do outro, não conhece. E existem coisas que não são meu lugar de fala. Por exemplo, falar melhor sobre preconceito racial não é o meu lugar de fala. Ideal seria uma pessoa negra estar falando sobre isso. Mas eu preciso que pelo menos vocês entendam que não é porque eu não sou negra que eu também não vou que eu não vou tratar todo mundo da melhor forma possível e entender que quando alguém falar
olha, realmente as coisas não estão fáceis por causa disso, disso e disso, eu não tenho a experiência dela. Empatia, gente. Na página 43, tá um resumo, né, da obra de Voltaire. Eles colocaram aqui um textinho, né, do Tratado sobre a Tolerância. Então, até as pessoas branca e negra passam por preconceito. Aí a gente vai ter que entrar numa outra história, tá? Sobre no caso do branco, por exemplo, ou então quando as pessoas falam, quando você é racismo reverso, o branco não foi escravizado por 300 anos, subjugado por 300 anos. Eu tenho salvo agora umas imagens, né, que eu vou mostrar para vocês depois, de coisa de 50 anos atrás, e crianças negras de 6 anos a 12 anos serem expostas em jaulas no zoológico porque eram diferentes. Como é que eu vou falar de racismo branco, gente? De preconceito branco? Isso não aconteceu com branco. Isso aconteceu com o povo negro, que foi escravizado e humilhado por gerações. 300, 400 anos. Testemunho contra a intolerância. Página 42. É um sacrifício tirar em matéria de religião a liberdade aos homens, impedir que escolham uma divindade. Nenhum homem, nenhum Deus gostaria de um serviço forçado. Se usassem de violência para a defesa da fé, os bispos se oporiam a ela. É uma execrável heresia querer atrair pela força, à base de pancadas e encarceramento, os que não puderam ser convencidos pela razão. Ele era católico, né, o Voltaire, apesar de ter umas ideias iluministas e de liberalismo econômico. Então ele está falando aqui, não é por meio da violência que eu vou convencer a pessoa a ser cristão. Não é assim. Porque eu acredito nisso, que, como ele diz, né? Como é que eu vou convencer alguém pela violência e pela razão não conseguir? Pessoal, vão colocando aí o nome de vocês no chat, por favor. Aconselhai e não forçai. Não pretendemos destruir os erros pela violência. Não devemos sequer empregar termos insultantes. Lembrai-vos que as doenças da alma não se curam pela coerção e pela violência. Como é que eu vou curar alguém, por exemplo, que precisa de salvação, no caso do cristão, né, que busca salvar todo mundo, se é por meio da violência? É desse jeito que vai funcionar? A pessoa só vai achar que não tem amor. A cobrança forçada de uma religião é uma prova evidente que o espírito que a conduz é um espírito inimigo da verdade. A aula está acabando. Tem 7 minutos. A experiência nos ensina que a violência é mais capaz de irritar do que de curar o mal que tem sua raiz no espírito. A fé não se incute a golpes de espada. Poderíamos fazer um livro enorme, composto apenas de semelhantes passagens. Nossas histórias, nossos discursos, nossos sermões, nossas publicações de moral, nossos catecismos, respiram todos, ensinem todos esse dever sagrado de indulgência. Por qual fatalidade, por qual inconsequência desmentiremos na prática uma teoria que anunciaríamos todos os dias? Quando nossos atos desmentem nossa moral, é que acreditamos haver alguma vantagem em fazer o contrário do que ensinamos, mas certamente não há vantagem alguma em perseguir os que não são de nossa opinião e em fazer-nos odiar por isso. Há, portanto, mais uma vez, absurda na intolerância. Então, o que, que adianta, né, eu perseguir aqueles que vão contra os meus ideais? Que vai beneficiar isso? Para onde que a gente vai melhorar fazendo isso? Na próxima página, até na página 44,
tem um discursinho, né, sobre racismo, né? O racismo é uma forma de pensar que determina uma raça como superior à outra. Acreditar na superioridade de uma raça é uma postura recorrente na justificação à escravidão e ao genocídio, assassinato deliberado de pessoas por motivos étnicos, raciais, enfim, né, religiosos. Na Grécia Antiga, essa prática racista ocorria entre os povos vencedores e os vencidos. Os povos vencidos tornavam-se escravos dos vencedores, sofrendo, além das precárias condições de vida, a intolerância em relação aos seus costumes. Com a exploração de mão de obra escrava pelos portugueses na época da colonização americana, o termo racismo exemplifica a relação entre brancos e negros. Atualmente, mesmo em um país miscigenado, que a gente já falou muito sobre isso, que nosso país é bastante, e de múltiplas culturas como o Brasil, o racismo ainda está muito presente, portanto, deve-se combater qualquer atitude racista, sem ser passivo. Aqui, por exemplo, eu peguei, né, o trechinho que está escrito aqui sobre o que é racismo, e eu coloquei até uma coisa que eu achei muito forte essa imagem, de que as pessoas negras às vezes têm que se fantasiar de branco para ser aceito. Para, por exemplo, o seu cabelo para ser bom tem que ser liso, então você tem que alisar. Não estou questionando quem decide, mas estou questionando que a nossa sociedade faz com que as pessoas acreditem desse jeito, como a única possibilidade, né? E aí, a questão da passividade é quando você observa que alguém está sendo preconceituoso e deixa, tá? Eu trouxe aqui, eu sei que é uma questão da mulher, né? Uma forma de preconceito, não é o racismo especificamente, mas achei que essa charge demonstra bem o que é ser passivo. Eu desejo inteligência, lógica e ser uma ótima motorista. Puf, virou um homem. Ou seja, uma mulher não consegue ser nem inteligente, nem usar lógica, ela é só sentimental e não consegue ser uma boa motorista. E a gente dá risada. Acho isso engraçado. É só uma piada. Não é. É mais uma vez, é uma forma de preconceito de que as mulheres não conseguem ter lógica, não podem agir por lógica. É sempre é emocional, tá? Então, a passividade é quando você não tá fazendo a piada, mas você tá rindo dela. Tá apoiando as pessoas que fazem esse tipo de piada. Entende? Galera, fez sentido para vocês? Alguém tem alguma colocação aí no chat? Fabiano, Antônio, Fernandes, Wesley, Maria Eduarda. Alguém não colocou o nome no chat? Suelen, Ana Júlia. A Mariana não pôs, né? Eu só escrevi aqui o nome dela. Nem sempre eu consigo olhar, tá, gente? Vocês vão ter que ficar vigiando aí pra mim. Se você colocou mesmo. Alguém tem alguma dúvida sobre os conceitos que a gente estudou? Do capítulo 9? A gente tem 2 minutos, mas na 1, né? Página 44. Você concorda que rir de uma piada preconceituosa Wesley, deixa eu fazer uma correção com a palavra que você está fazendo. Machista. Escreve assim. Você concorda que rir de uma piada preconceituosa é pactuar com o preconceito? Podem colocar aí no chat o que foi que vocês responderam sobre. Acho que vocês não responderam ainda, né? Sobre isso. Vou pedir depois. Mas isso aqui dá para vocês responderem com base no que a gente acabou de estudar, né? Você concorda que rir de uma piada preconceituosa é compactuar? É aceitar o preconceito? A passividade alimenta as situações preconceituosas? Argumente. Então, ela apoia? Sim,
Porque se as pessoas estão achando graça, então deve estar certo, né? Tem mais gente concordando comigo. Porque se você ficar quieto, uma coisa que eu aprendi, né? Tem pessoas que não adianta você falar muito, quando a pessoa é preconceituosa. Então, quando você vê uma piada, por exemplo, essa que eu mostrei para vocês, né? Aí a pessoa fala alguma coisa assim, você vai e pergunta, por que isso? Me explica, eu não entendi. Faz com que a pessoa reflita, de alguma forma pelo menos, para poder ver se. Ah, é uma piada. Eu não vi graça, me explica que. Lembra, somos filósofos, né? A turma de vocês são filósofos. Então a gente precisa estar questionando quais são as consequências dos nossos atos. Sim. Pessoal, muito obrigada pela aula. Tchau. Até mais.